Salve, salve família, Thiago Bez na voz, sejam muito bem-vindos a mais um CajuCast, certo? Antes de começar, não podemos deixar de agradecer nossos apoiadores, Caju com Mel Hospedagem e Tabacaria Caju com Mel, beleza? No programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da ilha de Boipeba, né? Um pouquinho também sobre a história do arquipélago de Tinharé e os povos originários que aqui habitavam antes da invasão. Estamos no começo, se inscreve aí no canal, dá o like e ativa o sininho para não perder nada, beleza, galera? Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é socióloga, estudou os povos originários daqui da ilha. Tem 10 anos morando aqui na ilha. É mãe maravilhosa, meu amor. Eu acho que você já sabe de que eu tô falando, né? Ela mesmo. Palminhas. Coraçãozinho. Ai, que abertura linda, gente. Muito lindo, muito lindo. É isso, Mel. Para começar, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho como surgiu essa sua vontade de estudar sociologia, Sim. né? E, consequentemente, os povos originários. Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite para falar sobre esse tema. Esse assunto é um assunto que me toca muito, me emociona. E acho que por causa disso também eu fui estudar, né? Fui saber. E então é um assunto que quem já me conhece, né? Não sei quantos anos, já ouviu 1000 vezes essa história. Mas aproveita, né? Passa para os coleguinhas aí, transmite para a galera, para a gente compartilhar esse conhecimento, tá bom? É isso. É uma história fofinha até. Eu moro aqui há 10 anos e na outra vida eu era professora. Desde 14 anos de idade eu dava aula, primeiramente de informática, depois meio que evolui para AutoCAD. Fiz outras coisas, mas eu desde pequena, mais ou menos, eu sabia que eu não era da área de exatas, que eu era da área de humanas. Eu queria... Minha mãe fez ciências sociais e eu meio que queria fazer sociologia. Meu pai falou de jornalismo, achei interessante também, mas... Enfim, aí 18 anos... grávida, fui ser mãe solo, deixei de lado esse sonho, foquei no meu bebê, né? E aí eu tô morando aqui há 10 anos, aqui tem um momento paradeiro, né? Momento tranquilidade, tem um momento alto verão, verãozão, e tem esse momento tá chegando agora invernando. E eu queria me ocupar, então resolvi fazer faculdade remota, e aí fui pesquisar. Inclusive vai ser um tema, né? Eu espero de algum programa desses, essa questão, como ser ilhado em pleno século XXI. É a gente fazendo faculdade, se formando aqui. Tem muitas outras pessoas também, bem legal. Fiz a faculdade, o fofinho, a parte fofa que eu ia falar é que é o seguinte. Como eu já tinha um bar, trabalhava com turismo, né? Tinha a possibilidade também de fazer algo voltado para isso, mas era um curso técnico. E aí eu tô na porta da faculdade ali em Valença, na Uninter. Um beijo, uma grande faculdade. Eu liguei para minha mãe. Mãe, tô aqui na porta da faculdade, vou me inscrever. O que você acha? Aí minha mãe, toda fofinha. Minha filha, siga seu coração. Aí eu, não, mãe, sério? Super prática. Não, sério, falando sério. Tô falando sério, me ajuda aí. Ela, não, filha, é sério mesmo. Siga seu coração, faz o que você gostaria de fazer. Não o que você faria porque você tá nesse momento de agora, né? Ah, tô trabalhando com turismo, vou fazer turismo. Pronto. Fui para onde? Sociologia. Meu coraçãozinho sempre me chamou. Porque eu gosto de saber a história das coisas, sabe? Seja da paisagem, seja das pessoas. Eu gosto de saber a história, porque eu acho que a partir do conhecimento da história, em relação aos lugares, você tem um entendimento, em relação às pessoas já te poupa do julgamento, né? Porque às vezes a história da pessoa diz muito sobre alguns traumas e talvez ela é mais fechada por causa disso, né? Então ajuda a gente a conviver melhor. E aí, sociologia. Botei fé, amor. E por que exatamente, eu acho que foi seu trabalho de conclusão de curso. Foi. Né? O TCC. Você foi para essa área, né? Preferiu estudar realmente os povos originários daqui da ilha. Desejo, um grande desejo. É muito legal isso, porque, na verdade, assim, durante todo o curso, por isso que eu ressaltei a minha faculdade, eu desenvolvi projetos voltados para o local onde eu moro, né? Dentro da sociologia,
os trabalhos, tudo era voltado para como é no seu lugar onde você mora. Então, isso eu desenvolvi diversos trabalhos. Eu tenho trabalhos sobre violência contra a mulher, sobre a associação que tem aqui. Uhum. Eu tenho diversos trabalhos Teve acadêmicos também o do sobre óleo, localidade. Do óleo não foi trabalho de faculdade. né? Não foi acadêmico. Não foi acadêmico, foi da vida real. Deu Chile, Vai do ser gato. depois, né? Um dia a gente vai falar sobre isso. Aham. Mas os povos originários foi, gente, nesse lugar aqui, né? Curtindo, principalmente em castelhano. Estando lá naquele lugar extremamente natureza, eu comecei a viajar. Como foi, né? Assim, como eu gosto de saber a história das coisas, eu sempre faço uma brincadeira de um drone espacial, assim, sabe? Que ele amplia tanto e me leva também o tempo. E Bota se fé. a gente amplia o tempo mais de 500 anos atrás, eram as peles vermelhas que estavam aqui, né? Nesse mesmo espaço, nessa mesma terra. E aí eu piro nisso, né? Eu fico totalmente alucinada de imaginar, assim, Bota fé. que a gente não se encontrou por uma questão de tempo. Sabe? Que nem você que você teve aqui antes de eu vir morar aqui. Isso. Então, uma questão de tempo, a gente deve ter cruzado, assim, né? Na praia de Bainema. Em outras circunstâncias, enfim. Bem isso. E aí, eu fiquei imaginando assim, nossa, como deve ter sido para o povo que estava aqui ter visto as embarcações, as caravelas. Eu acho que uma analogia que a gente pode fazer para a gente hoje em dia é como se eu estivesse lá deitada, né, do Neida. Parece umas naves espaciais, né, vindo Chegando na de algum lugar, Uhum. com seres também espaciais no meu entendimento de não entender, não conhecer. Então, aí eu comecei a pirar nisso. E aí fui fazer a sociologia e também, obviamente, meu convívio com o povo atual daqui já é uma coisa mais cultural, comportamental, no sentido de... Por que eles são assim? Uma das matérias que eu mais gostei da faculdade foi a antropologia, né? De certa forma, eu digo que aqui eu moro no meu melhor estudo de casa, que é o meu laboratório preferido da vida, sabe? Eu sempre estou sociologando sobre a minha vida aqui. Então, imaginar como foi a vivência deles nesse espaço, né? Onde tinha uma aldeia, onde tinha uma vila, o que eles caçavam, o que eles comiam, quem eram as pessoas, sabe? Isso começou a mexer comigo e desde o começo do meu curso, eu sabia que o meu trabalho final de curso ia ser sobre os povos originários daqui. E vou dizer para vocês, eu estudei muito, eu me aprofundei demais sobre a história e eu acho que eu consegui um resultado muito positivo sobre essa localidade, que é isso que a gente vai conversar hoje. Que top, que top. É isso, amor. No trabalho que você concluiu lá, você quis trazer uma nova visão sobre o encontro entre os invasores e os povos originários que já habitavam aqui. Isso. Né? Me fala um pouco sobre esses povos originários que já habitavam aqui, que eu acho que está todo mundo curioso para saber. Perfeito. Esse título de Novas Visões é porque um dos problemas do meu trabalho foi conseguir desenvolver um trabalho honesto, partindo de uma visão do invasor, que não tinha o menor interesse em transcrever a realidade das coisas, né? Eles eram bem fantasiosos, inclusive muitos deles nem tiveram aqui. Estavam lá na Europa, lá na terra deles e transcreviam aquilo que as outras pessoas que vinham aqui contavam. Por isso eu trouxe essa questão das novas visões e partindo desse princípio, eu sempre tento trazer o máximo que eu posso o olhar deles. Tanto que eu falei, o que me despertou foi imaginar eu no lugar deles. Então, como eles viram, né, os invasores. E aí o que eu tenho para dizer é que, predominantemente, na época da invasão, quem estava aqui eram os tupinambás. Mas antecessor a eles eram os tupinaés. Também vieram do tronco tupi, mas eles não eram aliados. Mas juntamente com esses dois povos, estavam aqui sempre ao redor da ilha, porque esse outro povo, que são os aimorés, não sabiam nadar, nem possuíam embarcação naquele momento.
Mas antes deles, pelo menos 2.000 anos antes dessas três, né, populações, Sim. já existiam pessoas aqui, né, agrupamentos humanos nessa região. Então é uma região bem antiga. Aham. Esse povoamento tupinambá, ele vem do movimento chamado Movimento Pinça dos Tupi, que vieram no movimento de expansão mesmo territorial do norte do Brasil, descendo. Aí o movimento se chama Pinça porque uma parte veio pelo litoral e a outra foi pelo centro do país. E aqui tem um destaque muito grande, né, para a dominação tupinambá. Porém, abrindo um adendo aqui para vocês, tem muita gente que fala, né, quando vem aqui, que troca uma ideia comigo, pergunta sobre o progresso. Aqui, como é que tá o progresso? Eu falo, nesses 10 anos que eu vivo aqui, tá acontecendo, mas em relação aos 500 anos de invasão, imagina, gente, estava tudo acontecendo aqui ao redor, né, Ilhéus, Salvador, tudo acontecendo aqui, até Morro de São Paulo. E esse lugar continua assim, cheio de Mata Atlântica, cheio de paisagem natural. Então, realmente, Moreré aqui, Boipeba, parece que invisível durante todos esses mais de 500 anos, assim, de todo esse frenesi. E é justamente querendo puxar esse gancho que eu quero falar que, na verdade, os textos que se falam sobre as primeiras embarcações daqui, datadas de 1545, todo esse movimento marítimo aqui, né, aconteceu antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, né? Que para mim é uma patifaria. Ele nos dias de hoje, essa embarcação só teria esse status que ele tem porque ele seria o único que estaria conectado à internet. Então ele foi o primeiro a poder dar notícia, porque na verdade, como ele estava querendo ir para as Índias, ele aí tinha um escrivão, né? Um geógrafo, tinha toda uma equipe para poder registrar o momento. Por isso que ele ficou conhecido como o descobridor de tudo. Mas isso aqui já estava acontecendo. Esse movimento, eles já estavam vindo aqui para ver o que estava rolando. Tem vários relatos. Tem um dos livros que me deu base, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas é o 1499, que é justamente a história antes de 1500. Bota fé. E ele explica bastante toda essa conjunção que existia antes desse tal descobrimento. Que, na verdade, como diz Ailton Krenak, vamos registrar aqui, não foi descobrimento, é uma invenção seguida de uma invasão. É dessa forma que se fala desse evento. É Reinaldo José Lopes. Obrigada. O nome do Com a do 1499, escritor. obrigada. 1499, o Brasil antes de Cabral. Mesmo. Os relatos que a gente aprende na escola aqui no Brasil, né? A história, na verdade, não são os relatos, são todos documentos portugueses, né? Todos europeus. Então a gente não tinha documentos. Os documentos estão sendo achados agora, né? Diz que estão tendo algumas pesquisas na Amazônia e estão aparecendo cidades da época dos maias, dos incas, né? E na verdade é isso, né? Os textos foram todos eurocêntricos. Eu acho que por isso que eu não gostava de história, curiosamente, na época do colégio. Porque era sempre a história dos outros, sabe? Eu nunca me identificava na história, né? Que estava sendo contada, até porque eu sou também descendente de indígena, dos Chavantes. E é um vazio muito grande, assim, né? E também você falou, não só estão sendo descobertas essas cidades, como também a ciência agora, ela considera também o conhecimento passado, né? O conhecimento oral. Sim, Ele também está sendo aceito, né, dentro do mundo acadêmico. Isso está ajudando muito a gente. Eu mesmo sei que meu pai, na verdade, a bisavó do meu pai, ela era uma chavante, ela foi sequestrada por um feitor de terra, estuprada, e daí veio a minha descendência chavante, né? Como muitos casos, mas eu soube disso de forma oral, numa conversa em casa. Bota fé. Minha mãe deixou sair sem querer, e tudo que eu sei também sobre o povo chavante foi meu pai que contou. Não tem nada escrito, não tem nenhum registro disso. A não ser as semelhanças, algumas, né, descendências físicas também. Muito legal isso que você falou também,
dessas descobertas, né, lá dos povos maias e incas, devido à tecnologia, né, que agora se faz uma leitura do relevo em 3D. E eu acredito que aqui exista um sambaqui, que é meio que o tudão, assim, dos povos, desses povos. Ele é o lixão, ao mesmo tempo que é o cemitério, né, ao mesmo tempo, ele é uma prova da existência desse agrupamento em uma determinada região. Eu lembro que a gente, no vídeo que a gente assistiu, né, no documentário, Isso. tinha falando justamente que era uma das provas, né? Isso. Além das marcações ali, como é diferente, né, dos incas, dos maias, do povo egípcio, né? Sim. Que eles construíram com pedra e aqui os povos originários sempre utilizavam a matéria-prima que a gente tinha, que é lama. Que tinha facilidade, que era lama, areia, terra, areia e madeira. Não, e os sambaquis nossos, inclusive foi encontrado já na suburbana, na ilha de Taparica. Os nossos sambaquis brasileiros tem também muita ostra, muita alimentação, muita casca de lagosta, né? Muito desses resquícios alimentares junto. Então, são os que mais nos identificam também. E no documentário fala que é como se fosse hoje uma compostagem, né? É uma compostagem. Que a gente faz muito aqui em casa, né? Eu acredito, eu já passei andando por essa mata aqui, eu já andei em bastante lugar, principalmente nessa região entre Moreré e Bainema. Eu acho que eu já vi, porque eles parecem uma montanha, né? Porque a vegetação tomou conta. Então eles parecem uma montanha, ou maior ou menor. E eu acredito que seja um registro daqui, mas para isso precisaria, né? Ter um estudo, né? Tudo isso requer um interesse público nessa descoberta. Mas já foram encontrados aqui, pessoal cavando para construção, foram encontrados alguns artefatos indígenas aqui, de barro. E também a gente tem muitas provas, assim, dos nomes, né? As praias aqui todas têm nomenclatura tupi, como Bainema, os rios são Rio Oritibe, Rio Jacaraís, tem Coeira, tem um monte, tem o Rio Catu, né? Todos nomes do tronco tupi. O próprio nome, indígena, Boipeba, né? Que é cobra chata. Isso. Porque é isso, a fauna que existia aqui, falando um pouco, incluindo os povos originários, a fauna era riquíssima, né? Muitas araras, muitos bicho preguiça, todo tipo de bicho, onça, pássaros, também a flora, como eu já falei em outro programa, os cajueiros, as cajazeiras, mangaba. Um outro autor que também eu me debrucei muito nos estudos foi o Antônio Risério. Eu não sei se você vai achar na internet o livro dele, então eu vou mostrar aqui para vocês. É um livro muito precioso que eu amo, que é esse aqui, ó. Que o Antônio Risério, ele tem outro livro também que fala bastante de Salvador, da população de Salvador, e tem esse aqui, ó. Top. Que ele é um livro bem romântico. Ele, se eu não me engano, é um autor baiano, viu? Ele relata que tinha um aldeamento em algum desses lugares, ou na praia de Bainema, ou em Moreré, ou em Boipeba, mas ele fala mais sobre Moreré e Boipeba. Tem um trecho aqui que ele fala sobre isso. Obviamente, na minha cabeça é em Bainema, né? Então, eu fico imaginando um aldeamento ali em Bainema, que vivia da caça, da pesca. É isso, eram guerreiros com flechas de fogo, exímios guerreiros, tudo com seus cânticos, com sua força. Foram eles... Tem uma cena na minha cabeça, imagina um indígena polvejando, sabe? Polvejar é o ato de pegar o polvo, né? Bem em pé, assim, na ponta do coral, e passa uma embarcação, uma caravela, assim, ao fundo dele, assim. Deve ter acontecido, gente. Imagina, deve ter acontecido. Eu ia me cagar todo. Mas é isso, como eu disse, eles já tinham visto de longe algumas embarcações, né? Eu acho que teve um evento que aconteceu aqui, não lembro, vou lembrar agora. Como eu falei também, não vou dar importância a esses bambambãs europeus, mas que teve que foi um advento que eles iam, na verdade, para outro lugar, acabaram tendo que apoitar, né? Que é parar temporariamente aqui por causa de um mau tempo aqui em Bainema.
E teve uma troca de olhar. Não teve uma troca de olhar, mas eles se viram. Foi um evento que eles não... A embarcação ninguém desceu para tocar aqui nessa terra. Para concluir, quem vivia aqui, quem reinava aqui, na época que os invasores chegaram, eram os tupinambás. Amor, fala um pouquinho pra gente sobre a história do naufrágio de Castelhanos. Se realmente existiu, se os restos do navio que tem lá são dele. Conta aí pra gente um pouco dessa história. Claro, conto sim, com o maior prazer. Como eu falei antes, aqui estava sobre o domínio tupinambá, na época da invasão. Vamos pegar essa coisa que eu falei, que é uma possibilidade bem grande, de que existia um aldeamento em Bainema. Então, ali ficava a moradia deles. Mas, o que eles faziam? Saíam para pescar, caçar. E onde é conhecido como Castelhano, se chama Rio Catu, né? Que é o encontro do rio com o mar. Gente, não tem lugar melhor para pescar, não. Eles eram exímios pescadores, se alimentavam disso. Então, eu acho que, periodicamente, eles saíam para caçar naquela região. Em paralelo a isso, o rei da Espanha, Carlos V, se eu não me engano, na época de 1565, né, por aí, 64, mandou 2 embarcações lá para a região da Patagônia para tomar posse das suas terras, né, segundo lá o Tratado de Tordesilhas. E aí foram as 2 naus. Chegando lá, se depararam com os povos nativos da região, que lutaram e botaram eles para fora. E aí, na volta de perder essa guerra, na região do Rio Grande do Sul, rolou um motim. A tripulação matou todas as lideranças, os comandantes, e eles ficaram sem um líder, sem um guia, talvez sem a pessoa que sabia para onde eles deveriam ir. Consequência disso, na volta, provavelmente eles estavam querendo voltar para a Espanha. Uma das naus se perdeu e a outra acabou encalhando na foz do rio Catu. Eu gosto de ressaltar esse trecho, principalmente porque toda a literatura que você for buscar vai falar que em um golpe traiçoeiro dos povos originários que aqui existiam, mataram 90 dos 120 tripulantes. Mas qual é a reflexão que a gente tem que ter aqui? Primeiro, eles perderam a guerra na região da Patagônia, para povos nativos. Estavam fugindo. Estavam derrotados, feridos. Uhum. Alguns provavelmente mortos. Sim. Segundo, fizeram um motim dentro da embarcação, ou seja, meio que ninguém confiava em ninguém. Tava aquele climão. Chegaram aqui e encontraram exímios guerreiros com suas flechas de fogo, com todas as ferramentas de caça. E o que eles fizeram? Se defenderam, uai. Não teve ataque traiçoeiro nenhum. Os europeus não chegaram aqui fofinhos, lindos. Eles já estavam tudo fodidos. Estavam todos com instinto de guerra, belicosos, sabe? Eles não estavam fofinhos. E os tupinambás realmente dizimaram a grande maioria, porque eu acho que faz parte da história, né? Porque os relatos dizem que dos 120, 90 foram mortos, né? Então, alguns sobreviventes pegaram uma pequena embarcação e fugiram. Outros foram presos para o ritual antropofágico. Esses que pegaram uma embarcação pequena e fugiram, eles já tinham ouvido falar do tal Caramuru, que foi o único sobrevivente de uma embarcação francesa, eu acho, ou portuguesa, não lembro. E ele foi encontrado nas pedras do Rio Vermelho. Porém, na cosmologia, gente, é um modo de vida, tá? Inclui economia, religião, a cultura, inclui tudo. Na cosmologia dos povos de Quirumuré, que hoje é Salvador, o xamã, o Bixaba, já tinha tido uma visão de que chegaria um grande guerreiro. Instantaneamente, eles associaram o sobrevivente a um grande guerreiro e deram a ele o nome de Caramuru, que é Moreia em Tupi. E ele, tem gente que até fica chateada quando eu falo isso, mas ele foi um exemplo, não, provavelmente não o melhor exemplo, mas um exemplo de como seria menos pior se ao invés de colonizadores, né, cruéis que foram, tivessem sido mais da troca. Porque ele aproveitou, obviamente, a oportunidade, porque foi dado a ele status de guerreiro, e de novo a cosmologia daquele aldeamento existiu o cunhadismo, que era uma prática de você miscigenar o sangue. Então foi dado a ele a filha do grande guerreiro, que veio a ser Paraguaçu. Entendi. E aí, dentro desse sistema, ele imediatamente foi dado a ele um status de grande guerreiro. Ele falava português, francês, espanhol,
e tupi. Então ele era um líder poliglota tupinambá. Então esses sobreviventes chegaram lá, contaram para ele os relatos e imediatamente ele veio com alguns sobreviventes para negociar a soltura de alguns prisioneiros. Que a galera prendeu aqui. Tupinambá prendeu. Então ele chegou aqui falando tupi. Obviamente a gente não tem nenhuma descrição desse, adoraria saber o que eles falaram desse encontro, imagina. O que se sabe é que 6 meses depois chegou a grande frota colonizadora dada ao administrador de Ilhéus, né, que seria a capitania de Ilhéus aqui na época. Sim. Ele chegou em Morro de São Paulo, ficou primeiramente em Morro de São Paulo, mas depois ele acabou indo para Ilhéus, por isso que é considerada a primeira capital. Depois desse evento do Caramuru, da passagem dele por aqui, esse agrupamento que chegou, né, esses invasores, eles não foram dizimados. Sim. E provavelmente era a mesma galera, sabe? Boto fé. Então, o que se sabe é isso, que ele modificou a forma como eles iam receber os invasores dali para frente. Inclusive, eles fizeram ligações comerciais. Provavelmente, depois desse encontro, ficou rolando um comércio de madeira, né? Daqui saiu muita madeira para fazer remo, embarcações portuguesas, né? Portugal deve, né? Não só Portugal, como outros países, devem muito ao Brasil. Tudo realmente que foi retirado. E daqui, dessa região, foi extraída muita madeira, muitos animais, e muitas plantas. Existe essa dívida para com a gente. Entendi. Falando sobre os prisioneiros, foi esse caso aí que rolava uma galera que era meio canibal. Esse povo, eu não lembro direito se era Imoré, se era Tupinambá. Fala um pouco sobre isso pra gente. Na verdade, todos os originários dessa região eram antropofágicos. E existe uma diferença muito grande entre canibalismo e antropofagia. O canibalismo é o ato de comer para matar a fome. Mas a antropofagia, gente, é um ritual. Ela faz parte também dessa cosmologia. Eu estudei tanto que, assim, é muito mais do que só, como também o pessoal acha, para pegar a força do prisioneiro. Não, é muito mais do que isso. Às vezes nem era só essa questão de força. Era uma questão mesmo de modo de vida. E não era nem também o ato de comer a carne, né? Nos tupinambás daqui, a questão era quebrar o crânio. Sim. O status se dava quando o crânio era quebrado. E, gente, existia de tudo, viu? Existia golpe indígena, tipo os mais covardes, que não tinham coragem de quebrar crânio. Aí desenterravam crânios e fingiam que tinham quebrado, forjavam, mas aí precisava de testemunha para provar. Quanto mais crânio quebrado, mais guerreiro o homem era. Ele ganhava mais tatuagem, ele ganhava o nome daquele ser que ele, mais um nome se associava a ele. Obviamente toda criança queria ser uma grande guerreira, toda mãe queria que sua filha se casasse com um grande guerreiro, porque era o modo de vida, era isso que, esse era o status social, era assim que você subia de classe, digamos assim. Né? Quanto mais crânios quebrados, mais os homens poderiam ter as mulheres mais férteis. Então, todo o sistema de vida dependia desse processo, assim como a gente criou outros processos para crescer, né? Classistas, o que nos faz mudar de classe? Dinheiro. Um modo deles era a antropofagia. E aí, dentro da antropofagia, tem também essa coisa de a carne era dividida entre todos os membros, inclusive as mães busuntavam os seios com sangue para a criança fazer parte daquele ritual. Quando tinha alguém viajando, né? Ou tinha algum outro aldeamento que era coligado, eles guardavam, era aí que eles enterravam a carne no chão para poder conservar, para eles também fazerem parte, porque assim se tornava uma aliança. Então envolvia muita coisa para só se rebaixar ao fato de comer pessoas. Também existia tipo uma equipe, né? Porque não era só prender e depois ir lá matar e não, já foi. Porque tinha o tempo certo, o momento certo, era um ritual, então tinha a lua certa, né? A época do ano certo, e tinha o processo que as cunhãs, as mulheres mais velhas, as mulheres viúvas, tomavam conta do prisioneiro. Tem aí um documentário do Hans, alguma coisa, um alemão que foi prisioneiro e conseguiu fugir. Dentro desse processo de aprisionamento, de cuidar assim, do prisioneiro, aconteceram de tudo. Aconteceu de engravidar e aí matar o filho. Aconteceu de engravidar e a vila ficar com o filho. Aconteceu de fugir com o prisioneiro. Aconteceu do prisioneiro ser, sim, participar do ritual. Então, teve vários causos, assim, dentro de tudo isso. Boto fé, amor, boto fé. Mas e os destroços?
diz que tem destroços da embarcação. Diz não, né? Eu vi até um vídeo para fazer esse podcast. Eu até assisti um vídeo de uns destroços de um rapaz que veio aqui há uns anos atrás e fez um vídeo dos destroços de uma embarcação lá nos Castelhanos, na Praia dos Castelhanos. É da embarcação Castelhano mesmo ou não? Dê ideia pra gente aí. Será? Não. Não é porque não tinha como ficar, né, amor? Era só madeira e pano e tecido. E, inclusive, os próprios indígenas daqui já saquearam. Caramuru, tem uma lenda que diz que Caramuru foi na embarcação e lá encontrou uma imagem de Nossa Senhora Paraguaçu, a esposa dele. Sim. Então, tem essa lenda em torno disso. Então, foi saqueado e depois o tempo deteriorou mais, porém existe sim um naufrágio lá, mais recente, mas não tão recente, de 1826, eu acho, do navio francês a vapor Burne. Tem vídeo lá do Marcos Davis na internet, tem também do Yuri, do Boipeba Mergulho. A gente pode mostrar um pedacinho? Pode, massa. Que aí a prova é o vapor que tá lá. Mas, gente, isso não diminui nada a história, que é real, tá? Nos sites náuticos tem lá o registro das embarcações da nau Madre de Dios, que foi do naufrágio. Então, essa história é real, verdadeira. Inclusive, ela ficou com esse nome Castelhanos. A praia, com esse apelido, porque as pessoas falavam castelhanos, né? Tinham espanhóis e portugueses nas embarcações. Inclusive, eu acho, aí eu já falei de um estudo arqueológico, né? Para encontrar os sambaquis daqui, e um estudo antropofágico poderia dizer se os descendentes de Cova da Onça, né? De São Sebastião, daqui, de Boipeba, se eles são descendentes desses que sobreviveram. Que nem os que morreram embarcados ainda, nem os que foram atrás de Caramuru, porque atrás de Caramuru foi só 14, eu acho, né? E tinham 20. Então tem uns 6 aí que ficaram perdidos. Por aqui. Então pode ser remanescente, o povo de Cova da Onça pode ser descendente dessa mistura entre esses invasores e os povos que aqui habitavam. Bota fé. Amor, falamos dos Tupinambás, né? Agora eu acho que quando a gente conversa sobre, acho que são 2 povos originários que viviam pela região, né? Você falou, acho que no início da conversa, que existiam os aimorés, eu acho, que não possuíam embarcação e ainda não sabiam nadar. Sim. Né? Fala um pouco sobre eles, deles pra gente. Tinham outros povoados, né, que a gente não tem registro antes, depois Tupinaé, aí tinha, mesmo durante o reinado Tupinaé e o reinado Tupinambá, os contrapontos deles sempre foram os Aimoré. Os Aimorés, eles são do grupo Macro-G e eram denominados tapuias, que na verdade é uma denominação para quem não é tupi. Era como os tupis chamavam os aimorés, tapuias. E os invasores adotaram o mesmo nome. Então, eles sempre foram um contraponto. E lembra que eu falei da cosmologia, da antropofagia? Sim. Era meio que um acordo de cavaleiros, de tribos, né? de oponentes. Sim. E eles, esse acordo entre eles é que fez tudo fluir. Porque tinha todo um ritual, né, gente? Não era morrer por morrer, era... Tipo, eu vou te matar para vingar, né? Em nome do meu pai que você matou. Aí o que estava morrendo dizia: meus filhos, meus descendentes vão fazer a minha vingança. E nisso girava, né, a roda da vida deles, entre aimorés e tupinambás. Eles ficavam nesse contraponto. Os aimorés eram um povo bem nômade. Eles não tinham um aldeamento fixo, eles sobreviviam mais da emboscada e dos alimentos e de tudo que eles roubavam dos outros. E eles não queriam contato, diferente dos tupinambás. Eles não queriam contato com ninguém. E eles viviam aqui na região, bem pertinho, gente, no continente. Eles estavam em Itaperoá, Nilo Peçanha,
na fronteira ali de Cairu, Valença, sabe? Todo esse continente aqui ao redor, eles estavam aqui o tempo todo. Então, essa cosmologia, né, essa roda da vida aqui, fluía muito bem até que chegaram os invasores. E o que aconteceu? Os tupinambás eram mais receptivos, eles faziam comércio, eles estavam já fazendo troca, né? Depois da passagem de Caramuru por aqui. Então, eles estavam se relacionando. E, obviamente, já estavam acontecendo algumas coisas, como doenças, né? Principalmente assassinatos, estupros. E começou, né? Aquela situação toda. E os amorés mantinham a guerra com os tupinambás sem querer contato nenhum com o invasor. Os invasores se instalaram por aqui, foi lá por volta de 1600, construíram aquela igreja ali, o monumento antigo europeu mais importante da ilha, que é aquela igreja lá de Boipeba. E foram se instalando, começaram a fazer plantação de mandioca, né? Que na verdade já era plantada, eles começaram a usurpar dessa plantação e introduzir outros alimentos. Só que os amorés não davam sossego, porque os amorés, como eu disse, eles não queriam contato, não eram receptivos, não estavam para brincadeira e eram emboscada. Eles não queriam enfrentamento mesmo, não. Eles queriam, estava dormindo, quando estava numa situação boa é aí que eles atacavam. E o que aconteceu é que os tupinambás foram morrendo. Então, o contraponto dos aimorés foi morrendo. Com isso, o que houve? Uma expansão e um domínio aimoré em toda essa região. Foi uma guerra que durou mais de 170 anos. E veio outros indígenas de outras regiões tentar combater e não conseguiram. A artimanha, olha isso, eu gosto de contar esse caos, que ele é uma resenha. Olha a artimanha. Depois de 170 anos, eles resolveram fazer um investimento a longo prazo. Quem contou essa história, aproveitando para falar do terceiro e último autor, que foi minha referência do meu trabalho, porque esse aqui é regional, é local. O professor Edgar, ele já faleceu, mas antes ele deixou esse livro, Valença, professor Edgar Otacílio, Valença, dos primórdios à contemporaneidade e Serapuí. Aqui conta essa história. Ele fez uma pesquisa incrível, conheci a esposa dele, uma querida, me recebeu em Valença durante meus estudos. E ele conta, olha a artimanha, eles sequestraram uma indígena aimoré, os jesuítas e os invasores. Eles treinaram, adestraram ela, digamos assim, durante mais de 2 anos, ensinaram ela a língua deles e tudo. Para ela, o quê? Retornar depois. E esse encontro foi, mais uma vez, uma influência de Caramuru, já falecido, claro, mas foi na casa dele, em Cachoeira, que houve esse encontro entre a liderança aimoré e Margarida, que foi o nome que eles batizaram ela, o nome europeu. E Margarida finalmente terminou a guerra. E esses foram os últimos povos indígenas originários, tá, gente? Tem povos indígenas ainda aqui na região, não na ilha exatamente, mas originários foram os últimos. E eu acredito que a descendência daqui, dessa localidade, ela é bem aimoré, segundo as características que, né, são transcritas nos livros. E eu sempre gosto de finalizar essa história gerando uma reflexão, agora aos dias atuais. Porque a maior riqueza desse lugar aqui é o povo. Foi o povo daqui que deixou esse lugar como ele está. E é esse povo que luta por esse lugar como ele está. A gente que chega de fora, o mínimo que a gente pode fazer, e é o que a gente faz aqui, a grande maioria, né, principalmente, né, do nosso círculo de amigos, tá ao lado deles, né? Eles preservam, a gente cuida deles para eles manterem como eles querem. Porque eu acho que eles são justamente essa mistura entre os tupinambás receptivos e os amorés resistentes. Boto fé. Então, essa é a mistura do povo daqui. Esses dois originários incríveis que aqui viveram, que são a base dessas pessoas daqui e são a maior riqueza desse lugar aqui, com certeza.
bom, né, galera? A gente gostar muito do lugar e saber quem cuidou antes, quem passou por aqui. É muito foda isso. Tem alguma curiosidade interessante pra gente saber? Tem uma coisa que eu adoro sobre esses povos maravilhosos que passaram por aqui, é que no começo dessa mistura de mundos, os europeus não mergulhavam, não tocavam na água salgada. Eles achavam que era poluída, suja e sei lá o quê, porque estava acostumado com o quê? Com aquela coisa lá dos rios deles, gente, aquela coisa limpa. Imagina, naquela época ia tudo para os rios, para o esgoto, imagina. Então eles chegaram aqui e encontraram essas coisas lindas que tem aqui e vieram com esse caô para cima da gente. Enquanto isso, vocês fiquem sabendo, inclusive, que se a gente faz isso hoje é graças aos povos originários e posteriormente aos escravizados também, que tinham o hábito de usar a praia como lazer, como um modo de lazer. Eles iam à praia assim com as crianças, se divertiam, faziam o assado deles lá na beira da praia, bebiam a cachaça lá deles de Roll another blunt. Yeah. Cachaça de mandioca, se eu não me engano. Faziam a festa deles lá, faziam o luau deles, então estavam sempre em festividade, até porque fazia também parte, né, do entendimento deles que as águas dos mares, dos rios eram também deuses e eles compartilhavam esse momento com eles, tá bom? Sim. Essa é a minha curiosidade e a gente tem um monte de hábito deles, né? A gente acha que só tem... Tudo que a gente faz descende dos europeus, na verdade, não. É isso, amor. Infelizmente chegamos ao final. Que tristeza. Falei pra caralho, puta merda. Bom demais, acho que todo mundo adorou, todo mundo amou. Ai, tomara. E isso foi maravilhoso, esse encontro para conversar sobre isso. Eu acho que muito interessante também para as pessoas que gostam desse lugar, né, que amam esse lugar e que vêm para cá para passear. Saber também um pouco perguntam, né? Como isso aqui se tornou esse paraíso e continua, né? Se mantendo aí. E eu sempre agradeço poder deixar registrado, imagina, agora para o mundo, né? Para as outras gerações, para quem quiser espalhar essas boas novas sobre essa história, que eu fiz um retalho bem... Confesso que tiveram lacunas, né? Porque, como eu disse, a dificuldade de encontrar documento, provas, né? Mas eu tive algumas grandes conclusões, assim, e eu torço muito para que, de alguma forma, ajude, né, as pessoas a matar essa curiosidade desse lugar, desse paraíso e preservar ele também, né? Incluindo a cultura, o povo daqui, né? Vamos amar e respeitar o povo daqui como ele é. Óbvio que, às vezes, a gente vem da cidade e tem choque cultural. Mas, se a gente parar para olhar, ouvir, escutar, entender, eu acho que sempre sai uma coisa muito boa. A gente é muito feliz aqui, né? Todos nós que estamos de fora aqui, a gente é muito realizado com o acolhimento que a gente tem aqui. Vamos lembrar de onde você tirou suas referências, né? Para com o seu certeza. TCC, seu trabalho maravilhoso. Até porque eu acho que Vamos falar um pouco sobre isso também. É lindo, é incrível. Só um pouquinho. Isso é porque para ele escrever esses livros aqui, rapaz, não foi brincadeira não, ele estudou. Porque esse aí, ó, vou botar assim, porque esse... Eu não sei onde vocês encontram. Esse aqui eu ganhei da esposa dele. De presente. O Google tá aí, a gente pode... Aqui, ó, segura aqui, amor. Tudo do professor Edgar. Edgar Otacílio, né? Edgar Otacílio. Aqui. Esse aqui também. Bom, em Valência... Mas é isso, a internet tá aí para isso, como você disse. Tem a editora aí. E aí, eu tô trazendo um também, que eu só... É um livro que eu tenho muito afeto, muito carinho. Que foi o Rodrigo, olha aí a Vanessa Salmes, lá da Chapada, tá vendo? Muito bom também. É porque o Rodrigo é geógrafo, então ele pega a história do lugar, né? De acordo, claro, com parcerias que ele fecha, porque isso aqui tem um custo. E ele fala como aquele lugar foi formado, então ele traz a história desde a Pangeia, sabe? Eu adoro, como vocês sabem, eu adoro saber sobre a história das coisas. E ele faz isso em uma região muito grande, né? Não tem só aqui Moreré, Boipeba, mas são vários, né? Por que a Praia do Amor, né, que tem aqui, é cheia de pedrinha? Porque as pedrinhas são arredondadas, tá?
Tudo isso e muito mais ele conta nesse livro aqui. Então, são minhas indicações literárias, muito minhas bom. referências e indicações. Esse aí você já mostrou, né? O do Tinharé, Vale a pena. do Não, mas Antônio vamos mostrar de Rizério, novo. Vamos mostrar de novo pra galera que eu ver amo a de capa. paixão. Meu queridinho. Muito bom também. Assim, Tá bem bonitinho. É. Ficou bem quadradinho. legal. É isso, família. Chegamos ao final desse episódio maravilhoso, que a gente podia aprender um pouco mais sobre a história dos povos originários que viviam aqui na ilha de Boipeba. Muito foda. Minha esposa é Ai, maravilhosa. obrigada. Eu amo. Foi Também te maravilhoso amo. estar aqui com vocês, né? Infelizmente chegamos ao final desse episódio. Fica ligado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like aí, se gostou pra caralho, compartilha com a família aí, com a galera. Manda pra todo mundo, manda nos grupos do Manda, gente. WhatsApp. Ó, dá pra manda. ver lavando Sacou? louça, né? Fazendo faxina, fazendo unha, botando o neném pra dormir. Dá pra ouvir de qualquer jeito aí. É isso, eu sou viciado. Eu boto meu fone aqui, faço tudo de fone. Verdade. Boto assim, é um fone Pra ouvir, a pra me rua, ouvir, né? o outro Ah, fone por pra favor. ouvir as coisas que eu tô querendo ouvir. E é isso. A gente aproveita e pode compartilhar isso com vocês e aproveitem também, né? Fala pra gente lá no direct, no Instagram. Segue a gente nas redes sociais Sim. também, certo? Eu sou Thiago Bez, tá aí o meu Instagram. Pega a visão. Segue a Mel também. Oh, Não deixa de seguir, por favor. é aqui? Não, é aqui. Aqui é. Segue aqui, ó. É isso aí. E CajuCast Moreré, né? Tem nossos apoiadores também, Caju com Mel Produções, Caju com Mel ponto hospedagem e Tabacaria Caju com Mel, certo? Agradecer Sim. a todo mundo que ficou até o final. Ai, que bom. Mel, quer fazer Obrigada. uma finalização? É isso, agradecer poder falar, deixar registrado aqui. Pronto, agora meu coração tá em paz com essa missãozinha. Já escrevi sobre isso, já fiz vídeo didático, já fiz jornal cultural e agora eu fiz um podcast. Pronto, isso agora aí. meus antepassados estão agradecendo aqui que agora eu já fui pra rede aí para poder ficar pra história, tá bom? Tá tudo registrado. É isso aí. Beijão, obrigado. Valeu, família Até a CajuCast. próxima, Até a hein? próxima. Obrigado É a isso aí. todos que ficaram aí. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.